Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Dentro da nossa meditação do Catecismo da Igreja, estudando o 9º artigo da nossa profissão de fé, creio na Igreja. Nós estamos agora no 2º parágrafo, que contempla 3 dimensões do mistério da Igreja. A Igreja, ela é o povo de Deus, o corpo de Cristo, e ela é o templo do Espírito Santo. Na semana passada, nós começamos a meditar a Igreja como o corpo de Cristo, destacando 3 aspectos desse mistério. Falamos sobre a unidade de todos os membros entre si por sua união com Cristo. Falamos de Cristo como cabeça do corpo, e esse vínculo entre a cabeça e o corpo, esse vínculo de unidade que existe entre a cabeça e o corpo, portanto, entre Cristo e a sua Igreja. E não conseguimos concluir o 3º aspecto, que é a Igreja esposa de Cristo. Então é a partir daqui que nós vamos prosseguir a nossa meditação. A unidade entre Cristo e a Igreja, que nós ressaltamos quando nós estudamos a relação entre a cabeça e o corpo, ela implica também a distinção dos dois em uma relação pessoal. Ou seja, existe uma distinção entre a Igreja e o Cristo. E esse aspecto de distinção, mas ao mesmo tempo de uma relação pessoal, ele é muitas vezes expresso pela imagem do esposo e da esposa. O tema de Cristo, esposo da Igreja, foi preparado pelos profetas e anunciado por João Batista. O próprio Senhor se designou como o esposo, como nós podemos conferir em Marcos 2, versículo 19. O apóstolo apresenta a Igreja e cada fiel membro do seu corpo como uma esposa desposada com Cristo Senhor para ser com Ele um só Espírito. Ela é a esposa imaculada do Cordeiro Imaculado, a qual Cristo amou, pela qual se entregou, a fim de santificá-la, como vemos em Efésios 5, versículo 26, e que associou a si por uma aliança eterna e da qual não cessa de cuidar como de seu próprio corpo. O Catecismo, falando sobre este mistério, nos traz uma reflexão de Santo Agostinho que eu gostaria de ler para vocês aqui hoje. Diz Santo Agostinho: eis o Cristo total, cabeça e corpo, um só formado por muitos. Seja a cabeça a falar, seja os membros, é sempre Cristo quem fala. Fala desempenhando o papel da cabeça, ou ex persona capitis. Fala desempenhando o papel do corpo, ou ex persona corporis. Conforme o que está escrito, serão 2 em uma só carne. Eis um grande mistério. Refiro-me a Cristo e a Igreja, diz São Paulo, em Efésios 5, 31, 32. E o Senhor mesmo diz no Evangelho: já não são 2, mas uma só carne. Mateus 19, versículo 6. E prossegue Santo Agostinho: como vistes, há de fato 2 pessoas diferentes, e todavia elas constituem uma só coisa no amplexo conjugal. Na qualidade de cabeça, ele se diz esposo. Na qualidade de corpo, se diz esposa. Bem, assim o Catecismo termina essa contemplação do aspecto da Igreja Corpo de Cristo como esposa do Senhor. E entra agora na 3ª dimensão, que é a Igreja como templo do Espírito Santo. Nesse ponto, o Catecismo, mais uma vez, retomando Santo Agostinho, ele faz
uma afirmação da tradição da igreja. O que é o nosso espírito, isso é, a nossa alma em relação a nossos membros. Assim é o Espírito Santo em relação aos membros de Cristo, ao corpo de Cristo, que é a igreja. Bem, a este Espírito de Cristo, em princípio invisível, se deve atribuir também a união de todas as partes do corpo, tanto entre si, como sua cabeça, como com sua cabeça, pois ele está todo na cabeça, todo no corpo e todo em cada um dos seus membros. O Espírito Santo faz da igreja o templo do Deus vivo. E aqui o Catecismo retoma mais uma vez a tradição da igreja, agora com uma reflexão de Santo Irineu. Santo Irineu afirma assim: com efeito, é a própria igreja que foi confiado o dom de Deus. É nela que foi depositada a comunhão com Cristo, isto é, o Espírito Santo, penhor da incorruptibilidade, confirmação de nossa fé e escada da nossa ascensão para Deus. Pois lá onde está a igreja, ali também está o Espírito de Deus. E lá onde está o Espírito de Deus, ali está a igreja e toda a graça. Então, nós vemos esta unidade que existe entre o Espírito e a igreja, porque foi justamente sobre a igreja que Jesus derramou o seu Espírito como fruto maior do seu mistério pascal. Prometido durante a sua missão, o Espírito Santo, ele é entregue aos apóstolos, à comunidade dos discípulos, para formar destes muitos diferentes um único corpo do Senhor. E ele vem, age e permanece e continua agindo. Por isso a igreja, ela é um templo onde o Espírito de Deus vai habitar permanentemente. O Espírito Santo, ele é o princípio de toda ação vital e verdadeiramente salutar em cada uma das diversas partes do corpo. O Espírito Santo opera de maneiras muito diferentes e diversas a edificação do corpo inteiro na caridade. Ele atua pela palavra de Deus, que tem o poder de edificar, como nós vemos em Atos 20, versículo 32. Ele atua pelo batismo, por meio do qual forma o corpo de Cristo. Ele atua pelos sacramentos em geral, que proporcionam crescimento e cura também cada um dos membros de Cristo. Ele atua pela graça concedida aos apóstolos, que ocupa o primeiro lugar entre os seus dons. Ele atua pelas virtudes que fazem agir segundo o bem. E, enfim, ele atua pelas múltiplas graças especiais, aquelas que são chamadas carismas, por meio das quais torna os fiéis aptos e prontos a tomarem sobre si os vários trabalhos e ofícios que contribuem para a renovação e para o maior incremento da igreja. Dada a importância dos carismas dentro da constituição da igreja, o catecismo ainda lhe dedica mais uma reflexão em prosseguimento a esse aspecto, a essa dimensão da igreja como templo do Espírito Santo. Quer extraordinários, quer simples e humildes, os carismas são graças do Espírito Santo que, direta ou indiretamente, têm uma utilidade eclesial, pois são ordenados à edificação da igreja, ao bem dos homens e às necessidades do mundo. Então vejamos que os carismas, eles não são entregues a este ou aquele fiel para que simplesmente ele cresça. Efetivamente, aquele que acolhe o dom do carisma e o coloca a serviço, vai também crescer, vai também amadurecer, vai também produzir frutos na fé. Mas é justamente como uma oferta de serviço à comunidade cristã para a edificação de toda a igreja é que isso acontece. Então o carisma, ele não é dado para uma pessoa, mas ele é dado para uma pessoa para a edificação de todo o corpo de Cristo. Então ninguém precisa se apropriar do carisma, ninguém deve se sentir maior do que os seus irmãos, porque recebeu
este ou aquele carisma e os seus irmãos não receberam. Porque, na verdade, essa pessoa se torna um instrumento da ação do Espírito Santo em favor da igreja. Os carismas, eles devem ser acolhidos com reconhecimento por aquele que os recebe, mas também por todos os membros da igreja, pois são uma maravilhosa riqueza de graça para a vitalidade apostólica e para a santidade de todo o corpo de Cristo, contanto que se trate de dons que provenham verdadeiramente do Espírito Santo e que sejam exercidos de maneira plenamente conforme aos impulsos autênticos deste mesmo Espírito, isto é, segundo a caridade, verdadeira medida dos carismas. Então, se alguém diz ter um carisma, mas na falta da caridade rompe com a unidade com a igreja, rompe a unidade com os ministros ordenados, ou se impõe sobre os demais fiéis como alguém superior, aí está um testemunho de que esse carisma não é autêntico carisma ou não tem a sua origem no Espírito de Deus. É nesse sentido que é sempre necessário o discernimento dos carismas. Nenhum carisma dispensa a reverência e a submissão aos pastores da igreja. Os pastores da igreja têm essa missão de fazer esse discernimento se o carisma é autêntico ou não, se esse carisma provém ou não do Espírito Santo. A eles, aos pastores da igreja em especial, por outro lado, cabe não extinguir o Espírito, mas provar as coisas e ficar com aquilo que é bom. Ou seja, não é direito dos pastores da igreja sufocar os carismas se forem carismas autênticos, mas devem exercer um autêntico discernimento. E isso é feito para que todos os carismas cooperem na sua diversidade, na sua complementaridade para o bem comum, como é desejo de Deus, como podemos conferir na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E assim nós encerramos a nossa reflexão sobre o segundo parágrafo do 9º artigo da nossa profissão de fé. Na próxima semana nós vamos entrar no terceiro, que vai contemplar o mistério da unidade, da santidade, da catolicidade e da apostolicidade da igreja. Claro que não conseguiremos esgotar todo esse assunto no encontro, mas na próxima semana nós damos início a essa reflexão.